seja bem-vindo, bem-vinda a este vídeo. Hoje vamos conhecer a história da Juliana Dias, aprovada no 32º exame da OAB, e vai contar pra gente como foi a trajetória dela até conseguir a aprovação. Juliana, seja bem-vinda ao Estratégia, parabéns. Obrigada. Pra gente começar esse bate-papo, vou pedir para você se apresentar para quem está assistindo. Bom, meu nome é Juliana, eu tenho 33 anos, me formei em dezembro de 2020, sou de São Paulo, capital. E por que você escolheu o direito? Ai, meu coração já batia forte por direito há bastante tempo, mas quando eu fiz minha primeira faculdade, na minha juventude, eu não tinha condições financeiras de fazer esse curso, então eu esperei um pouco, aí acabei deixando esse sonho de lado, casei, e aí pensei, bom, acho que agora chegou a hora de investir nesse sonho. Sempre foi uma vontade muito grande, principalmente para ajudar as pessoas. Eu acho que o direito é realmente uma forma de ajudar, de fazer valer o direito das pessoas, então me fascina. Você começou a estudar para o exame de ordem durante a faculdade mesmo ou depois? Eu comecei a me preparar no 8º semestre porque eu queria tentar e passar no 9º semestre, que no meu caso seria o 31º exame. E aí eu comecei essa preparação mais ou menos aí no 8º semestre. E aí você não conseguiu a aprovação então? Não consegui, faltou um ponto na primeira fase. E como que foi lidar com essa reprovação? Ai, foi muito frustrante a princípio, foi em fevereiro de 2020, então eu fiquei muito chateada porque eu sempre brincava, falava, olha, pode acontecer tudo, só não posso ficar por um ponto. E aí quando eu fiquei por um ponto foi tenso. Mas depois veio a pandemia e eu achei até bom, assim, não bom a pandemia, mas assim, eu ia ficar muito ansiosa aquele ano inteiro em home office, isolada, pensando só nisso, porque não tinha uma data para a segunda fase. Então eu pude focar em terminar a faculdade, fazer o TCC, conseguir me livrar desse peso e falei, não, no próximo vai. E aí conseguimos. E você pôde se dedicar integralmente aos estudos ou tinha que conciliar com estágio, trabalho? Tinha que conciliar com o trabalho. Eu não trabalho na área, mas eu estava trabalhando, fazendo um estágio meio que informal com um professor que estava me ajudando, e ainda um terceiro emprego. Então, tinha que conciliar com tudo isso, mais a rotina de casa, né? Então, foi bastante complicado, assim. Como que você fez para conseguir dar conta de tudo? A chave é disciplina, né? Não tem muito o que fazer, a gente tem que realmente estabelecer uma rotina e entender que horário que você vai fazer o quê, mas é fato que às vezes as coisas saem do controle e a gente tem que dar um jeito de compensar. Vida social esquece, final de semana não existe, né? A gente tem que compensar no fim de semana mesmo, mas no fim dá tudo certo. É muito cansativo, uma jornada longa, árdua, mas quando a gente pensa na recompensa vale a pena. E você media horas líquidas de estudo? Eu tinha uma meta, que até os professores ajudavam a gente, tinha lá o cronograma, né, de estudos intermediário, avançado, enfim. E aí tinha uma média de 4, 5 horas por dia. Nos finais de semana eu conseguia atingir, mas na semana era mais difícil. Então eu tinha que viver compensando e fazendo o que eu podia. Meus chefes todos sabendo que eu estava me preparando, então às vezes eu esqueci de responder um e-mail ou outro, mas a gente ia levando. E qual que foi o material do Estratégia que você adquiriu? Pacote, assinatura? Eu adquiri aquela assinatura até passar, até a aprovação. E super me ajudou porque tirou um peso das minhas costas de pensar assim, se eu não passar, tá garantido, eu não preciso me preocupar mais com esse dinheiro, porque a gente sabe que pesa no orçamento. Então, foi uma forma também de ficar mais calma na hora da prova. Aproveitou isso, né? Aproveitei, foi uma super promoção, eu fiquei muito feliz e eu indiquei para todo mundo, falei, gente, comprem porque acho que vale a pena. Seus amigos também foram aprovados? Alguns sim, outros infelizmente ainda não. E o que você acha que foi o seu diferencial nessa aprovação que você teve? Eu acho que foi a preparação que realmente foi diferente, porque na primeira tentativa eu não tinha um cursinho, enfim. Na segunda eu já tinha assinatura, então eu consegui me preparar. Os assuntos que eu tinha mais dificuldade, como eu não conseguia acompanhar tudo, justamente por conta dos outros afazeres, eu focava em assistir as videoaulas, os simulados das matérias que eu tinha mais dificuldade. Então eu pegava aquelas e eu ficava mais tempo naquilo. E aí as aulas dos professores é o diferencial, né? É o que faz você entender de fato o assunto. Então, assim, eu consegui. E, claro, ter um cronograma, porque senão você fica perdido. O que eu estudo hoje? Essa era a minha maior dificuldade. E aí, eu com um cronograma, eu estudo isso hoje, faço o simulado, respondo questões, me acalmava. E esse cronograma era um ciclo? Eram várias matérias por dia? Na verdade, existiam dias que eu focava numa matéria só, normalmente as que eu tinha mais dificuldade, e existiam dias em que eu passava por todas as matérias, principalmente dias de revisão, então eu conseguia fazer 1, 2 matérias, às vezes até 3 naquele dia. Às vezes o cronograma até me dizia isso, para eu fazer 2 ou 3, mas a minha organização me dizia, não, hoje eu vou estudar só essa matéria. E você preferia PDFs, videoaulas? Eu gosto de videoaula, mas a videoaula, ela demanda mais tempo, né? Então, você às vezes não consegue
assistir a videoaula de todas as matérias. Então, eu utilizava muito os PDFs, muito, e a videoaula dos assuntos que eu tinha mais dificuldade. E aí você fez muitos simulados? O seu desempenho na prova foi semelhante ao do simulado? Não. Alguns simulados realmente é uma jornada de evolução, né? No começo você fica mais ali, é mais difícil, você leva muito tempo para fazer, depois você vai melhorando. No final da primeira fase, realmente a nota foi parecida. Eu fiz 47 pontos, e aí geralmente eu fazia 50, às vezes eu fazia 45, então até que ficou na média. Na segunda fase, a gente começou a voltar do home office para o trabalho, e aí eu já não conseguia conciliar. E eu não conseguia fazer os simulados completos. E aí começou a me dar um desespero. Mas eu falei, bom, eu não vou me desesperar, eu vou focar nas aulas. Então eu focava na videoaula do professor, na aula ao vivo, e deu certo. Mas eu acho que o simulado é essencial. E como que você escolheu qual a matéria que você faria a segunda fase? Desde a faculdade eu sempre tive uma paixão por constitucional. Assim, penal também. Mas, ao chegar na segunda fase, você tem que decidir. Eu fiquei muito em dúvida entre penal, que eu gostava muito, civil, que é o direito do dia a dia, enfim, como diz o professor Paulo, o direito da vida, e constitucional, que eu gostava. E aí foi uma decisão estratégica mesmo. Eu peguei as provas passadas e eu entendi que constitucional eu tinha mais facilidade de identificar a peça solicitada na prova. Então foi uma decisão estratégica mesmo. Eu falei, eu vou nesse, talvez eu tenha um pouquinho mais de dificuldade, mas eu acho que na hora da prova eu vou me sair melhor. Na reta final você mudou alguma coisa nos seus estudos? Eu intensifiquei. E todo mundo fala, tira um tempo para descansar, mas eu já não tinha mais esse tempo, justamente porque estava tudo muito atrasado e eu estava conciliando com o trabalho. Então, eu estudei até o último dia mesmo. Até na véspera? Até na véspera. Ou até na hora da prova, assim? Não, aí eu já é demais pra mim. No domingo eu fiquei tranquila, acordei, tomei um café da manhã, mas no sábado, até o sábado à noite, estava estudando. E você foi confiante para a hora da prova? Fui. A gente sempre fica com aquela sensação que não sabe nada. Ela é constante, ela é sua companheira, sua melhor amiga. Vocês dão a mão e ficam juntas. Mas na hora da prova, realmente eu tive calma, assim. Eu olhei e falei, não, eu já passei por aqui, eu já entendi essa matéria, eu já vi isso. É só manter a calma mesmo e fazer a gestão do tempo, que muita gente se perde na gestão do tempo. Você começou pelas que tinha mais facilidade? Teve alguma estratégia na hora? Para a primeira fase, eu comecei pelas que eu tinha mais facilidade, né? Eu já fui eliminando logo o que eu sabia, o que era mais fácil mesmo para mim. E depois eu deixei para as mais difíceis. Na segunda fase, na minha cabeça, eu precisava começar pela ordem da prova mesmo. Então, primeiro foi a peça e depois as 4 questões. Eu tinha muito medo de me perder no tempo e não sobrar tempo para fazer a peça direito. Então, eu falei, vamos resolver isso logo. Quais que você tinha mais dificuldade? As matérias? Isso. Eu tinha mais dificuldade em processo penal, tinha dificuldade em direito administrativo, tinha dificuldade em tributário. E aí, o que você fez para superar? Muita videoaula. E aí eu focava mais na resolução de questões dessas matérias específicas. Assistia a videoaula, lia o PDF, resolvia a questão de provas passadas ou inéditas que os professores liberavam. E você, quando saiu da prova, teve a sensação que tinha ido bem? Quando eu saí, sim. Quando eu peguei a prova, eu fiquei um pouco apavorada, porque eu não sabia, aquela peça específica eu não tinha treinado muito, mas uma coisa que o professor ensinava era a gente a raciocinar, não apenas decorar. Então, por mais que eu não tinha treinado aquela peça, eu raciocinei e entendi que era aquilo mesmo e consegui fazer. E aí a gente sai com a sensação, nossa, fui bem. Aí depois começa aquela especulação, cada professor falando uma coisa, você fala, ai, acho que não deu. E aí depois eu falei, não quero saber desse assunto mais. Eu deletei até o dia de sair o resultado, eu não pensei mais. E aí depois, no fim, foi só comemorar. Mas aí quando você ficou com essa insegurança nesse momento, você pensou, nossa, talvez não deu certo, vou ter que estudar tudo de novo? Bateu isso? Sim, porque a preparação para a segunda fase é muito difícil. Não é que é difícil, exige disciplina, né? Você precisa realmente estar focado naquilo, comprometido com aquilo. Não adianta ficar dando desculpa, mas é que eu tenho aniversário de alguém, mas é que eu quero ir no shopping, não dá. Então, eu não queria passar por tudo aquilo de novo, sabe? Eu queria eliminar isso de vez. Então, essa era a minha pressão. E eu queria também... Ninguém da minha família me pressionava, mas você fica naquela, eu queria que minha mãe ficasse feliz, eu queria que meu marido ficasse orgulhoso. Então, eu queria realmente eliminar esse assunto. E eles estão bem orgulhosos, eu tenho certeza. Sua família, então, te apoiou? Sim, super, super. Meu marido, o maior incentivador. Tanto que eu não queria fazer essa prova, eu queria fazer só o 33º. Ele falava, não tem problema. Eu falava, mas tem que pagar o boleto da inscrição. Ele, não tem problema, a gente paga. Mesmo se você não passa, não tem problema, mas faz. É bom pra você testar, pegar mais experiência. E eu fiz por ele.
E aí deu certo. E além da família, o que mais te motivava? Esse desejo realmente de encerrar esse ciclo, porque no direitos você se forma, mas você não pode atuar, né? Se você quiser realmente advogar, você não pode sem passar na prova da ordem. Então eu queria de fato encerrar esse ciclo de verdade, né? Poder falar, sou advogada, e aí o que eu posso te ajudar? E tem algum ponto que você quer chegar, de repente juíza, promotora ou realmente advogar mesmo? Eu quero advogar mesmo. O meu sonho é ser professora de direito, né? De alguma matéria específica, enfim. Mas eu sempre quis lecionar, mas sobre direito. Então eu quero advogar e lecionar. Pessoal, fica atento aqui Fica na a dica, estratégia. professor Rosenval. Bom, sem dúvida, você vai conhecer muitos professores por aqui, tenho certeza que você vai gostar bastante nesse final de semana. E eu só queria saber, você pensou em desistir em algum momento? Pensei, né? A gente pensa, quando bate o cansaço, pensa tanto em desistir da faculdade, quanto em conciliar 3 empregos, mais a faculdade. E na hora da preparação a gente pensa em desistir sim. Mas o segredo realmente é olhar para a recompensa, né? Olhar pelo que tem por vir e enfim, se várias pessoas conseguem, eu também vou conseguir. E agora, se você pudesse apontar um erro e um acerto essencial, o que você diria? O acerto com certeza é a disciplina e procurar o lugar certo para estudar. E eu acho que aí já me leva ao erro. O meu erro na primeira fase, eu acho que na primeira tentativa, eu acho que foi não achar que eu podia estudar do meu jeito. E a realidade, por mais dura que possa ser, é que a prova da ordem tem um jeito dela. Quanto antes você entender isso, quanto antes você estudar de acordo com a dinâmica da prova, mais rápido você consegue a aprovação. E nada melhor do que as pessoas especializadas para te ensinar esse caminho, que foi o que aconteceu aqui na Estratégia, que os professores super me direcionaram para isso. Então, esse foi o acerto, né? Encontrar o lugar certo e entender isso. E o erro foi achar que eu podia estudar do meu jeito da primeira vez. E agora, então, para a gente encerrar, vou pedir para você deixar uma mensagem para quem está se preparando, de repente, passando por esses momentos complicados de conciliar emprego, trabalho, casa. Minha mensagem, se é que eu posso dar algum conselho, é entendam isso, que a prova tem um jeito dela e que você precisa realmente estudar de acordo com o jeito da prova. Procure um lugar especializado, professores especializados que realmente te atendam de uma forma humanizada, entendam o sofrimento que a gente, quanto aluno, passa e que possam te ajudar. Tenham fé, eu tinha muita fé em Deus, pedia muito para Deus me guiar, me iluminar e me ajudar a lembrar de tudo que eu estudei. E sejam disciplinados, porque se a gente tiver lá um cronograma e a disciplina certinha, a gente consegue vencer esse obstáculo aí. Ótimas dicas. Juliana, muito obrigada, viu, pela sua presença e por compartilhar sua história aqui com a gente. Eu que agradeço, foi um prazer, obrigada. E para você que está assistindo, eu espero que você tenha gostado dessa entrevista. Não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário parabenizando a Juliana aqui também. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.